Olá, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa live aqui da Suíça, com todos os alunos espalhados entre Inglaterra, França, Paris, Alemanha e também aqui na Suíça, aqui em Genebra, Argau, Berna e assim por diante, beleza? Então, nós vamos começar aqui a ouvir as apresentações de todos e também hoje temos uma convidada especial, que é a Maria da Inglaterra, mãe da Ana, tá bom? Vamos lá então, meu nome é Júlio Santos, estou falando aqui da Suíça, aqui próximo aqui a Geneve, aqui de Ferney-Voltaire, e pronto, estamos aqui para fazer recapitulação das aulas passadas, reverberando a partir do capítulo 10 até o capítulo 28 do Evangelho de Mateus, que encerrou essa semana aí, tá bom? Quem é os demais alunos? Eu posso começar? Eu Sim. sou a Ana Karina, eu sou a filha aqui da Maria e nós somos da Escola de Jesus aqui da Inglaterra. É um prazer estar aqui. Eu sou a Magda, de Paris. Eu sou a Elizabeth, aqui de Berna. Eu sou a Geni. Adela... Ai? Pode falar. Eu sou a Geni, aqui de Genebra. Eu sou a Adelaíra, aqui também da Escola de Filosofia da Suíça, mas habito em Ferney-Voltaire, na França. Eu sou desculpa. Eu sou Isabel, eu moro em Paris. Eu sou Maria Matos, sou a mãe da Ana, moramos aqui em Manchester, na zona de Manchester, e é um prazer estar aqui para crescer convosco. E eu sou a Karina, aqui de Zurique. Ok, pessoal, então vamos seguir aqui a sequência, né? O que vocês tiveram de evolução dessas aulas, né? O que foi assim que mais mexeu com vocês, que vocês não entenderam ou entenderam? Qual o ponto que podemos destacar nesses capítulos? Eu achei muito interessante foi a parte da crucificação, ali que envolve a questão de Pedro e Judas Iscariotes. Também achei importante os acréscimos que foi feito a partir do capítulo 28, alguns versículos ali, né, de pregar o evangelho, achei assim também interessante. E também achei interessante a questão ali da negação de Pedro, né, como o sistema ensina para nós totalmente distorcido do que é o original. Mas vocês também, eu creio que vocês também puderam notar algumas coisas assim importantes aí. Podemos começar então. Eu estou participando da live com o pessoal da filosofia. Eu gostaria de partilhar um ponto muito... Gostaria de partilhar um ponto que aqui, começando da primeira aula, né? Podíamos falar de tantas coisas, mas eu queria focar aqui de quando é que Cristo virá realmente, né? Nós sabemos que tudo é um ouroboros, né? Assim como foi, será. E os pontos em que Jesus focou da sua vinda nos alerta muito a olhar para a sociedade e ver quando é que essas coisas vão se cumprir, estão se cumprindo, né? Nós sabemos que o tempo para Deus não é o mesmo para nós, né? Porque Ele vê holisticamente, mas focando aqui no macro apocalipse, né? Quando todos souberem do Evangelho, quando todos souberem da sua... do anti, né, neste caso, aí sim as coisas começarão a tomar seu rumo para o fim, né? Uma coisa que eu também fiquei com um pouco de dúvidas foi em questão do tempo. Ali diz que o sol iria ficar escuro, né, não iria brilhar, e não haveria noite também. Eu pergunto, não haverá luz mesmo ou teremos uma espécie de eclipse, como foi na sua crucificação? Ana, eu entendo que vai repetir o mesmo cenário ali de Jesus ali, né? Então vai haver sim um sinal realmente físico mesmo, né? Então esse é o meu entendimento que na época de Jesus lá, né, houve então essa escuridão de 3 horas, né? Quando ele expirou ali, houve o terremoto, houve aquelas
aquelas ressurreições dali em Jerusalém, né, as almas das pessoas ali e tudo mais. Então, houve esse tremor de terra, houve uma coisa física realmente, um sinal. Até mesmo os soldados reconheceram que Jesus era realmente o verdadeiro Filho de Deus. Então, assim, eu creio como tudo acontece, como você falou, Oroboro, então a história eu penso que vai se repetir, né, na sua vinda, na sua glória. Então, vai haver, sim, um acontecimento, sim, físico, né, um cenário no nosso mundo aí. Então, é o meu pensamento. Não sei se os demais... Muito obrigada, professor. A gente observa o tempo e sentimos que as coisas estão andando muito rápido, mas essa era a minha meio que dúvida, porque a gente tendo esse sinal, né, nos céus, é um dos passos para que a gente saiba que está iminente mesmo. Muito obrigada. Em Mateus, né, que é o micro-apocalipse, lá no capítulo, né, no capítulo acho que 23, né, ou 24. 24. 24. 3 e 24, eu acho. O micro-apocalipse já aconteceu nos anos 70, como nós sabemos, né? Mas o macro-apocalipse o micro-apocalipse aconteceu naquela região de Jerusalém, naqueles dias, então foi resumida. Mas o macro-apocalipse, que vai acontecer agora, vai atingir quase todo o mundo, entendeu? Um cenário global. Então, e a perseguição, como houve no passado, né? Os cristãos originais que foram perseguidos e tudo mais, mas uma parte daquele micro-apocalipse, né? Foi uma das vinganças, porque quando eles pediram para que crucificasse Cristo e soltasse Barrabás, eles falaram que a maldição caía sobre eles e os filhos deles. Então, isso cumpriu exatamente nos anos 70, onde tudo foi destruído, entendeu? E muitos judeus eram crucificados, mais de 500 por dia ali naquele cenário. Então, isso se cumpriu ali no micro-apocalipse. Agora, no macro-apocalipse, entendeu? Vai acontecer de maneira geral, mas principalmente aqueles, né, os cristãos verdadeiramente genuínos, original, vão também passar, né, por essa perseguição aí, nesse governo do anti-Messias. Então, a história vai se repetir. Muito obrigada, professor. A data realmente que ele vai vir quando terá muita persecução, né? E 66,66% da humanidade ela vai aclamar ele, né? Esses aí são os tempos exatos que ele vai vir, né? Está dizendo lá. Na grande tribulação, né, na ira, nas taças, não vamos chegar lá depois, né, mas fala que uma terça parte da população, de cada taças, né, de cada catástrofe que vai acontecer no mundo, então 66% das pessoas vai sobrar 30% só. Entendeu? Então vai ser um cenário terrível, um cenário realmente geopocalíptico. Ou seja, imagina essa guerra agora. Entendeu? E já estou falando na questão das bombas atômicas, né? Alguns países estão comprando os comprimidos, né? Das radiações para não dar o câncer na tireoide e tudo mais. Então, assim, é um cenário caótico mesmo. Então, o próprio homem está conduzindo para acontecer o apocalipse. Então, isso está na nossa cara. Todos esses sinais, essas evidências, tanto na natureza, entendeu? E como geopolítica, são sinais que nos revelam que a aproximação, né, do primeiro vem o anti-Messias, primeiro não vem o Cristo vem depois, entendeu? Então, primeiro vem a figura, depois nós vamos estudar isso lá no Apocalipse, né? Vai vir a figura do falso Elias e o falso Moisés, né? As duas bestas, os dois profetas, dizendo, etc, etc. Então, mas nós já estamos vendo cenários geopolíticos, acordo com Abraão, entendeu? A questão do terceiro templo, né? A questão da geopolítica. Então, as coisas estão se encaminhando para que isso aconteça, e muito rápido. Então, nós não temos muito mais tempo de cuidar do boi, do gado. Eu temos que esperar um pouco aí. Professor Júlio, eu tenho uma dúvida.
Jesus, há 2000 anos atrás, ele falava sempre no pátio do templo, e os sacerdotes, né, todos aqueles lá que era do templo, eles escutavam sempre a verdade, todas as coisas que Jesus falou. E agora estamos 2000 anos depois. As pessoas estão completamente fechadas, não vê a verdade, não enxerga nada. Por que eles não acreditam no que Jesus falava naquele tempo e agora os judeus são outros, não são mais os mesmos? Por exemplo, os sacerdotes não são mais os mesmos, já morreram, são outros agora desse tempo. Eles não acreditam na verdade, eles não acreditam em Jesus. Porque temos que voltar lá atrás, como a Ana falou, que a história sempre se repete. Primeiro falaram da mentira de Jesus, da ressurreição, e aquela mentira durou até os anos 70 no microapocalipse e ainda pendura ainda. Então, os judeus, movidos de ego, do conhecimento que eles detêm, né, do conhecimento que eles têm, então se encheram de ego. Então, esse ego deles, né, parece que cegaram eles. Eles não reconhecem Jesus como Messias, como Filho de Deus, não, trazendo ali a verdade, a essência da Torá, da lei de Moisés. Entendeu? Como eles se encheram desse ego, como é que diz, uma pegadinha de Deus, né? Então, assim, eles se moveram desse ego e o ego cegou eles. Então, eles eles estão cegos. Agora, movido pelo ego. Agora, não é todos os judeus, né? Uma parte dos judeus, né, que, né, vai se cumprir aí, uma parte dos judeus que são piedosos, judeus que não são, detêm conhecimento, mas não pela ganância, entendeu? Mas com o intuito de compartilhar o conhecimento, mas só a minoria, mas de maneira geral, foram movidos pelo ego, porque eles detêm o conhecimento, né, na época da medicina, tudo mais, foram inventar os bancos, né, a capitalização, a moeda, tudo mais. Então, assim, a história se repete. Por isso que eles são cegos, pelo ego, pela ganância, por dominar. Inclusive, a ideia deles é que a Torá, entendeu? A religião judaica, a Torá, seja as leis seja universal e implanta em todo mundo. Inclusive, a boa parte das leis que existem em todos os países é baseado na Torá, entendeu? Baseado no sistema judaico-cristão. Então, assim, infelizmente, é o ego do homem, é o diabo dele. Posso? Sim. Só para complementar um pouquinho. Então, igualzinho o Júlio falou, é o ego, e eles também esperam um Jesus materialista, um Jesus que faz o reino aqui embaixo. E o Jesus que veio na antiga foi totalmente ao contrário. Por isso que eles também não queriam aceitar ele. Exatamente. E ele estava seguindo, igualzinho o Júlio falou, o ego deixou ele seguindo para ver que era o Messias, o verdadeiro Messias. É por isso que esse antimessias, eles vão receber fácil, porque é uma que vem da herança judaica, né? Não sabemos se é o germe Cristo, né? Se é esse, se é um outro, mas tudo indica que está caminhando por aí, né, por ser tão novo e tão inteligente, e conseguindo unir o tripé, né? Cristianismo, judaísmo e islamismo. Então, para que o terceiro templo aconteça, tem que haver esse tripé, esse equilíbrio. Então, inclusive, o professor falou isso, né? Então, assim, nós entendemos que isso já está acontecendo. Alguns países árabes, né, como ali, hoje, já foi assinado um acordo entre a Líbia e Israel, ali na divisa do mar por ali afora, então isso já está começando a acontecer. Então, pessoal, movido pelo ego, exatamente como o Everton falou, entendeu? Então, esse anti-messias é aquele cara que vai trazer ainda mais poder, mais autoridade e domínio em relação ao mundo. É o último império, é o Chico pequeno da visão de Daniel, que vai ser no Oriente Médio, que vai ser lá em Israel. É o Chico pequeno que se levanta, o império, mesmo que vai governar por 15 dias ou um ano, vai ser um período curto, mas vai acontecer o apocalipse. É como Jesus falou, eles sentaram na cadeira de Moisés e pegaram o poder, não é? Sentiram o poder em mãos e começaram a dominar e fazer medo e todas essas coisas que nós estamos vendo hoje, né? O poder, a ambição das pessoas. Verdade. Eu gostaria de comentar mais um ponto acerca da aula seguinte, né?
é como digo, tem tanta coisa que nós poderíamos focar, mas isto para reforçar como tudo é um Ouroboros, nós sabemos que estamos prestes a que a pregação da palavra seja limitada, né, seja restrita, e que não possa haver adulterações, né, alterações, né, principalmente contra a Bíblia Codex, e muitos até já falamos sobre a Bíblia ser a nova Constituição, e isso vai ao encontro ao que aconteceu lá atrás, né? Quando a religião e a política se uniram, né? E eles tinham os impostos divididos, não é? 4 impostos para a política e 4 impostos para a religião, né? E hoje vemos que vai acontecer de novo. E como o povo era tão pobre naquela altura, né? Nós compreendemos que era justamente desse espremer que tanto a política quanto a religião faziam. Por quê? Porque eles os dois tinham um interesse em comum, né? E hoje vai acontecer de novo, né? É mais um ponto de que as coisas vão acontecer. Agora imagina como o Everton falou, Jesus pregava um reino de cima, né, metafísico, e juntar tesouro nos céus, nos céus. Então, assim, foi exatamente, e por isso que eles rejeitaram esse Messias, porque ele veio falando de coisas espirituais, de metafísica, juntar tesouro, riqueza. Por isso que ele fala, que a Bíblia fala do mamon. Então, eles se encheram desse mamon, né? Então, dessa ganância, né? desse adversário, desse ego, do poder, né? De ter, ser e poder. Então, tudo, por isso que Jesus ele foi submetido também, porque a fama de Jesus corria em toda a Galiléia, Judéia e confins da terra. Mas ele aprendeu, não é que ele aprendeu, ele conseguiu vencer esse tal do poder, dessa glória, dessa fama. Só que eles não, eles caíram na armadilha do Criador. Uhum. Por isso que os judeus ainda são cegos, o dinheiro cega eles, a ganância. Uhum. Como teve a traição, né, dos judeus na Segunda Guerra na Alemanha, quando teve a Segunda Guerra, teve os bons judeus e os maus, né? Os maus entregou e matou os bons, né? Exatamente. Como toda a sociedade, todo mundo vai ter o mundo é dualidade, vai ter pessoas do bem e pessoas do mal. Em todas as nações, civilizações, isso vai acontecer. Por isso que é um crivo, por isso que é uma peneira, um peneirar. Então, assim, a vida é assim como ela é. Né? Agora, tem pessoas do bem? Tem. Essas pessoas do bem que vão fazer parte, né, dessa escatologia judaica aí, das profecias aí, voltadas para os judeus do bem. E mesmo do mal, há profecias, entendeu? Que boa parte está relacionada para eles também, entendeu? Inclusive a própria Bíblia Apocalipse chama Jerusalém de prostituta, de Sodoma e Gomorra, etc. Então, quem é essa prostituta? Né? Foi que embriagou, não, estudar do Apocalipse lá, embriagou com vinho. Então, essa mistura política, né, do sionismo em relação às nações. Então, gente, nós estamos caminhando realmente para... Não estamos muito longe, né? 2033, 2040, é por aí afora que vai acontecer todo esse cenário aí da grande tribulação. Por exemplo, como se fala agora? Perdi agora o meu foco, agora eu perdi. O que eu queria falar. Agora, a história, né, a história da morte de Jesus, né, da ressurreição, do projeto, né, de Cristo, entendeu? O seu sangue, entendeu? O que isso tem a ver, né, com a gente, entendeu? Então, vocês sabem que o cenário ali nos dias de Jesus era a transição da velha para a nova aliança, Mateus, Lucas, João e tudo mais, mas, né, e Jesus bateu forte contra o sistema político e religioso. Jesus, a boa parte das metáforas ou das parábolas, né? É tudo concernente ao reino dos céus, né? A condição de entrar no reino, as condições das leis do reino, né? Batendo em frente contra a hipocrisia e o legalismo judaico da Torá e assim, né? O ponto que ele morreu, como o professor narrou aí. Gente, é uma história triste, né? Uma história, assim, muito comovente, o último capítulo de Mateus, 27 para 28, né? Toda a hipocrisia política
dos religiosos, dos fariseus ali, né, dos doutores da lei, entendeu? Toda a armação ali, tá? Assim, dá nojo, pessoal, é muito triste, se nos causa uma revolta muito grande, sabe? Por isso que não vai ter misericórdia para esse povo, sabe? E é assim hoje também, não adianta que a história se repete. Exato. E existe ainda mais a hipocrisia de que eles o torturaram, o mataram e hoje fazem monumentos e monumentos de tudo que há na imaginação deles, parecendo eles ser o bom, né? Quando eles mesmos foram quem mataram e têm vindo a matar até hoje. Mas Né? sabe por quê, Ana? Porque isso dá dinheiro, isso sustenta o sistema. Então, vendendo a imagem de Jesus, vendendo esse lado, entendeu? Como o povo é o gado, não tem conhecimento, entendeu? Então, isso sustenta ele. Então, você tem que continuar vendendo essa imagem, passando por bonzinhos. Mas quando você estuda a história como ela é, você vai ver que é uma ignorância tremenda. Porque o sistema religioso, o sistema político depende do sistema religioso. Porque o sistema religioso, ele comanda, ele domina tudo. O sistema político não pode ser contra o religioso. Porque, por exemplo, os políticos ele têm aquele mandato determinado tempo. O religioso ele está sempre. É por isso que esse mundo é uma pirâmide. Tem a base, né? A base, tem o meio e depois mais um pouquinho em cima e o olho que tudo vê lá em cima lá são os que mandam no mundo mesmo, né? Então, os que detêm a sabedoria, o conhecimento, o poder e tudo mais. Nós estamos aqui nessa base, mas nós não somos essa manada como eles pensam, entendeu? Então, infelizmente, nós estamos aqui nessa base, na verdade, na base da pirâmide. Acima de nós temos esses grandão aí, né? Tem os institutos, né? Tem a burocracia, tem o rei, né? Depois tem os luminares, depois tem lá o chefe, né? E depois tem eles que dominam todas as coisas. Domina o banco, domina a moeda, domina a inflação, domina os países, entendeu? E quanto a isso, não tem que fazer nada. Igual a Maria, mãe da Ana, falou. Nós estamos no sistema, pessoal. Para onde que nós vamos fugir? Lugar nenhum. Eu já sei para onde nós vamos fugir. Está no Apocalipse lá. Nós vamos para as cavernas. Tá lá para o mato. Exato. Mas isso foi de mim para o Apocalipse que aconteceu. O Everton já tá com o gatinho ali, ó. Já vai levar o gatinho junto com ele. É a minha comida. O Everton já está no paraíso lá tem a água azulzinha do mar lá. Estou esperando vocês. Mas, gente, realmente, olhando assim o estudo de Mateus, depois, João Marcos, nós vamos entrar, já entramos em João Marcos, quando Pedro começa a falar e João começa a escrever algumas coisas, né, pequenas coisas que não estão em Mateus, mas você vê aí, parece que quando você ouve, assim, estuda, você entra no estudo do professor, você parece estar vivendo aquele cenário, você volta no século I, entendeu? Parece que você sente como foi dias difíceis, entendeu? Dias complicados, de traição, de pressão, de trevas, né? Entre o bem e o mal ali. Foi uma disputa, realmente foi, né? Jesus dividiu a história. Eu queria fazer uma pergunta sobre a presença de Deus, porque as pessoas dizem, eu estou sentindo a presença de Deus, isso não existe, né? A presença de Deus, como você vê a presença de Deus? Você vê a presença de Deus em todos aqueles que são cristãos originais, né? Que têm essa encarnação do Espírito de Cristo, entendeu? Essas pessoas são a presença de Deus em cada lugar. Agora, sentir a presença de Deus é místico. Entendeu? Por exemplo, vocês leram aqui Mateus, não sei se vocês leram direto também, mas há uma parte aqui que Jesus falou, quando ele falou ide, ele falou para fazer discípulo, não foi? Então, essa presença, ele falou assim, eis que estou convosco todos os dias, né? Até a consumação do século. Eis que estou convosco, aonde? Nele, no discípulo. A partir que eles fossem espalhados pelo mundo, Jesus estava se manifestando neles, em cada pessoa, entendeu?
Ou é outra forma, o Everton? Não. Jesus é. Então, Jesus está na gente, cara. É o Espírito. É o Espírito. Agora, esse sentir a presença, como a Magna falou, como é que podemos entender? Misticamente, ou uma encarnação do Espírito de Cristo em nós? Ou seja, nós temos o Espírito de Cristo, como Paulo fala, mas isso não é sentir, isso é viver. O sentir é uma coisa assim, abstrata. É uma coisa que você sente hoje, então amanhã você não sente. Aí Deus já está longe. Deus não está perto, Deus nem está longe, Ele está dentro de cada um de nós. Não tem esse negócio de sentir. Né? É viver o Cristo autêntico, original, em nossos atos, em nossas obras, em nossas ações. Aí eu acredito, Mário. Agora, o negócio de sentir de Deus, isso é místico, isso é o sistema que inventou isso. Tem que ver a motivação, a intenção e o desejo, né? Porque ele diz aqui, no 28, a sabedoria é comprovada pelos frutos que acompanham. Quer dizer que tem gente que não tem fruto, né? E tem outros que têm, então o Deus está ali nela. Deus não é um sentimento, né? Deus é uma energia, Deus é um espírito, Deus é uma ação. Então, assim, Deus, por isso que eu falo que Deus está errado. Eu estou sentindo Deus, quer dizer, e o dia que você não sente Deus, ele está onde? Ele continua estando ali. Exatamente, Eugênia. Entendeu? É por isso, gente, nós temos que ter muito cuidado com essas coisas, igual eu escutei o professor falar agora, numa dessas aulas aí, que falou que servir a Deus é coisa séria, ou entender Deus, ou querer Deus, aceitar Deus, tem que saber o que é, porque Deus ele é tanto bem como mal. Jesus não é essa figurinha que o pessoal fala que ele é amor, só amorzinho, beijinho, abraço. Quando ele morreu na cruz, ele pagou tudo e você agora não tem que fazer nada. Não é bem assim, não. Nós temos as nossas responsabilidades. Em relação a quem? Em relação às pessoas, entendeu? Porque Deus está na vida. Tudo que você fizer por meio deste corpo, de intenção, de motivação, isso aí está registrado diante dele. Não tem como apagar isso. Então, falar de Jesus é muito fácil. Agora, viver Jesus na sua autenticidade, no seu caráter, nas suas obras, nas suas ações, face às pressões que nós passamos, a traição, entendeu? A calúnia, as perseguições e tudo mais, aí é outra realidade, entendeu? Então, assim, é responsabilidade falarmos que somos crentes ou cristão, até mesmo ex. Eu sou ex. É ex? Então tá bom. Vamos ver os frutos, vamos ver as obras, como o Tiago fala lá, vamos ver as ações, o comportamento, o caráter, o princípio, entendeu? Então, assim, temos realmente entender e separar as coisas. Deus, ele é para quem é bom, é mal para quem é mal. E naquele dia, Jesus falou, nem todos que dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus. Porque todo mundo fala de Deus. Todo mundo fala de Jesus. Ô, Júlio. Posso? Sim. Você pode comparar isso com um contrato, quando a gente fecha um contrato. Porque a etimologia da palavra crer vem de contrato. Fechar um contrato. E quando você fecha um contrato, você tem coisa para você seguir, né? Que são as suas partes. E a outra parte é do outro lado, né? E também tem regras. E também tem... como é que chama? Tem punição também se você não seguir o contrato. Se você fala... No tempo de Moisés, que tiveram o contrato com Deus, né? Isso aí. Se você falar que você é ex, você está fechando um contrato. O contrato você é ex, então você tem que agir como um ex. Você não pode fechar um contrato e fazer coisas que não estão dentro do contrato. Aí você não vai para frente. Não evolui. Né? Por isso, se alguém sabe explicar melhor aí o contrato, pode comparar esse negócio que o Júlio falou, pode comparar certinho com o contrato. Nós temos que dividir entre a lei e a graça, antes da cruz e depois da cruz, né? Então, a graça, aqueles do tempo da graça, eles têm realmente, né, esse compromisso, né? Diz que aceitar Jesus, que é cristão, depois da graça, eles também estão debaixo de uma responsabilidade, de um compromisso.
O pessoal da lei do Velho Testamento, que assinou o contrato lá na lei de Moisés, né, eles tinham um contrato assinado, um contrato exclusivo. As demais nações, 72 nações, lá em Gênesis 10, né? 72 nações, mas uma nação recebeu revelação direta, o Criador se revelou para eles, como um Deus único, Deus monoteísta. E lá assinaram o contrato de Moisés e o povo lá. E esse contrato, eles prometeram ser fiel, mas não foram fiel, né? Então, a maioria dos profetas que Deus levantou foi exatamente contra a casa de Israel e a casa de Judá, para eles lá, daquele povo. Por isso que nós não devemos misturar coisas da velha aliança, do Velho Testamento, e entender a transição. Em tempo de Jesus, Jesus veio exatamente para fazer essa transição e mostrar a essência da lei para a graça. Entrando na graça, essa oportunidade surgiu para todas as nações e essa responsabilidade surgiu para todas as nações, entendeu? Então, nós seremos julgados pelo tempo da graça, não pelo tempo da lei, as promessas da lei. Isso é para Israel lá. Então, não se pode misturar coisas da lei com coisas da graça. Eu vejo muito cristão, crentes, pegando coisas da velha aliança, coisas que são bênçãos, eles abraçam. Mas coisas que são maldição e disciplina e julgamento, ó, já não serve. Aí vai lá buscar a graça que o sangue de Jesus fez tudo por mim. Eu não tenho que fazer nada, não tem não? Não vai você viver uma vida de piedade, né, de unidade, entendeu? De justiça para ver o que vai acontecer. É tipo assim, no Velho Testamento você tinha um contrato com as leis, né? Igualzinho o Júlio falou aí. E agora, no Novo Testamento, a graça de Jesus é o contrato com a sua consciência. Só isso. Exatamente. Parabéns. Isso aí que me faltou mesmo. É com a sua consciência. Exato. E a dona Delaí, falta aí a Maria, falta também a Isabel, a Eugenie, vocês têm perguntas, têm dúvidas? Dona Delaí. Não, o que me chamou a atenção foi a parte de Pedro, né? Como nós entendemos, como nós havíamos aprendido, que Pedro tinha negado Jesus e de uma outra forma, né? Ao eu estudar a Bíblia junto com Akel aí, eu pude perceber que não foi o negar Jesus, abandonando ele e fugindo. Ele negou Jesus por medo de ser preso e de ser morto também. Quando ele, por exemplo, cortou a orelha daquela pessoa lá quando Jesus foi se entregar, quando Judas o traiu, a vontade dele era de cortar a cabeça do cara. Ele cortou a orelha e Jesus de imediato colou a orelha de novo para que Pedro fosse preservado em vida, senão Pedro também já ia para a morte, né? E a coragem de Pedro era muito grande. Ele não negou Jesus por negar e qualquer outra coisa, pelo que eu entendi. Ele negou por medo de ser também preso e morto, né? E Judas não. Judas traiu Jesus por vingança mesmo. Daquela história toda que nós sabemos que foi quando a mulher ungiu os pés do mestre e Judas teve a ganância no coração dele, né? Do dinheiro, que ele era uma pessoa muito, parece apegada a isso, né? Então ele queria só dar uma lição em Jesus, pelo que eu entendi. Ele não queria que Jesus fosse morto. Tanto que quando ele viu essa cena toda, ele pegou a moeda e foi querer devolver lá para as pessoas. Só que as pessoas não receberam esse dinheiro de volta. Ele jogou tudo no chão e saiu correndo dali e foi se matar. Então, isso aí me chamou muita atenção da diferença dessas duas comparações entre Pedro, o negar de Pedro e o trair de Judas. Se alguém tiver uma luz mais afinada aí, pode nos ajudar a compartilhar, porque eu ainda estou aprendendo pouco a pouco. A história de Pedro realmente, ele foi o único, ele foi até o final com Jesus, só nessa hora aí, né, que ele realmente
ficou com medo, mas Pedro não é como você me ensinou. Né? Pedro foi o único que foi com Jesus até o final, acompanhou Jesus até o final. E esse cantar do galo, não sabemos realmente se era o cantar do galo, como fala. Esse cantar do galo era o toque da trombeta na troca do guarda. Então, assim, não está muito assim, certeiro que seja o cantar do galo, porque na época os judeus não podiam ter galo na lei de Moisés. Vocês ouviram isso? Uhum. Nós ouvimos, não podia ter o cantar do galo, é verdade. Bom, eles proibiam, né? Cada coisa, tudo misticamente era proibido, né? Mas aí o sistema colocou lá, né, o cantar do galo. E outra coisa também é os acréscimos que eu reparei aqui no livro de Mateus. Sabe, por isso, e esses acréscimos sustentam a trindade, né? Sustenta o proselitismo de ir de pregar o evangelho a toda criatura. Quem foi batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não tem esse negócio de crer condenado. É muito fácil você crer. Eu acho que Deus ele vai ajudar uma pessoa de crer ou não crer. Não, existe um contexto de vida, um contexto de obras, de matemática de Deus. Sim ou não? Então, assim, eles não entenderam. Jesus veio fazer uma escola de discípulos, de alunos, né, para se tornarem mestres, levar esse conhecimento, a consciência a consciência de cristão. Ser cristão é uma consciência, um entendimento de quem é Deus, qual o projeto dessa vida, qual o propósito dessa vida e para onde vamos. É esse entendimento de unidade, de amor, de ser o vivo. Se a pessoa diz que é crente, eu sou crente, eu sou cristão, mas se ele não tiver as revelações do propósito, gente, complicado. Agora, graças à verdade relativa, graças a isso, se não fosse isso, a lealdade no sistema religioso que ele está, ou na crença que ele tem, beleza. Nos seus atos, na matemática, das suas obras, da sua essência, se é do bem e do mal, beleza. Mas se não fosse isso, todos nós estávamos perdidos. É por isso que nós aqui temos que limpar o nosso coração, porque Judas ficou com mágoa no coração dele, entendeu? E Judas ele foi envergonhado e ele deixou aquilo, essa raiz de amargura, foi crescendo, 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 a ponto de querer dar uma lição em Jesus. Então, nós também devemos tomar muita atenção, muito cuidado e atenção a isso, porque às vezes as pessoas nos magoam, nos maltratam no trabalho ou qualquer outro lado, e nós temos que tratar de imediato essa questão, porque senão aquilo vai criando ali uma ferida, vai virando uma ferida, a ponto de nós cometermos alguma injustiça ou qualquer coisa também. Então, por isso que é importante a gente, como temos luz e temos essa revelação já dentro de nós, quando alguém nos atinge de uma forma que nós não gostamos ou que nos magoa, que nós vamos logo a essa pessoa, mesmo que nós achamos que estamos certos na história, mas se nós nos sentimos magoados, vamos logo até essa pessoa, conversar com ela, resolver a situação, para que isso não crie uma raiz de amargura e gere outras questões, outra forma de conflito, entendeu? Foi isso que aconteceu com Judas, ele deixou aquilo criar um ninho dentro dele, né? E foi o que aconteceu, mas que isso sirva de lição para nós. Esse aprendizado eu tenho já lido e estudado sobre essa questão, e é uma coisa que eu tento me policiar e corrigir muito nessa questão, porque é muito importante a gente ter o nosso coração limpo, né, diante de qualquer coisa, penso eu, né? E o coração está ligado à consciência. Você tem que ter essa consciência realmente, né? Essa paz de consciência, essa tranquilidade. Se alguma coisa acusar a sua consciência, essa culpa, esse sentimento de culpa, é complicado, né? Esse erro que você cometeu com essa pessoa,
entendeu? Ou a pessoa cometeu com você, então é muito complicado. Por isso que existe a relogramação, muitas vezes. Então, a pessoa não acertar em vida, como Jesus disse lá, ele vai preso até pagar o último centavo, entendeu? Então, não é fácil não, pessoal, lidar com esse conflito dentro de nós, entendeu? Sentimentos, mágoa, tem inveja, ira, tudo mais, que é o nosso diabinho, entendeu? Então, assim, é o nosso ego, é aquela coisa, só se vence o ego, né, pelo amor, pela unidade, né? Então, assim, mas é uma coisa difícil, sabe? Agora, nós que estamos nesse processo de consciência, de evolução, de muita luz, já sabemos, entendeu? Nessa vida, o que vai acontecer na ONU, entendeu? E todo esse projeto que eu falei do Criador, entendeu? Da nossa existência aqui, você consegue ultrapassar isso aí, mas quem não tem entendimento, pessoal, é complicado, entendeu? Então, Judas, na altura, rapaz, a maioria dos discípulos eles não conseguiram entender a mensagem de Jesus, só um certo tempo depois que eles foram entender, 14 anos depois. Mas eles também tiveram dificuldade, porque não é fácil entender, né? Ter essa visão holística do todo, do Criador e tudo mais. Então, mas é assim, nós estamos no caminho, entendeu? Eu queria acrescentar, é um trabalho muito grande, né? Dentro do interior de nós, que temos que fazer, temos que desejar e seguir, né? Porque não é fácil muitas vezes. Professor, podia seguir o entendimento da Magda? Sim. Sim, é muito importante isso que ela falou, porque se a gente for ver bem, o que é o entendimento, né? O que é discernimento, o que é espírito, é Cristo, né? Então, quem tem Cristo é aquele que tem o entendimento sobre as coisas. E aí vem o discernimento delas, né? O ver para além de. Então, quando a gente deixa que isso incorpore em nós, né? Esse é que é o sentir de verdade, que é quando nós não falamos de nós mesmos, mas o que sai da nossa boca é o entendimento, é Cristo, é o Espírito. Então a gente sabe que o comportamento do outro é por ignorância, pois outrora já fomos como ele. Então nós não nos vamos deixar magoar pelo que o outro faz, até porque isso é sinal de que nós estamos no bom caminho. Se nós não passarmos o mesmo que Cristo passou, de nada estamos aqui a fazer, né? Então, seguir Cristo, ser Cristo, é passar essas injustiças, é sofrer, é pessoas nos magoarem, mas nós não sermos afetados por isso, porque nós entendemos quem é, por que faz. Então, é um processo muito difícil, né? Porque nós temos que dominar o nosso ego, temos que ter freio na língua, né? Na zero conflitos, mas acima de tudo nós temos que entender o outro, né? Colocarmos-nos no lugar do outro, que eu já fui como ele, então se hoje eu sou diferente, eu não me vou deixar afetar, até porque eu entendo. Então, entendendo, não existe vingança, não existe retaliação. Tudo que Judas não entendeu. Verdade. Muito boa visão, a Magda. Verdade. É isso mesmo. Muita evolução, muita luz, né? É isso aí. Gente, realmente é verdade. E mesmo andando com Jesus, né? E tudo mais ali, todos os dias, os ensinamentos, tudo, né? A gente tem que trabalhar muito com o nosso ego. É difícil. Porque são 72 tipos de pessoas, né? É muito complicado. Olha, é verdade. Eu tenho observado que a Isabel está quietinha, só ouvindo, só recebendo, Isabel, ó. A Karine também não está falando nada. Eu gostaria de dizer uma coisa. Eu e a Ana conversamos muito, reverberamos muito tudo o que estudamos. E nós debatemos-nos muito neste ponto do entendimento. Como é que nós temos entendimento das coisas? É estudando.
é aplicando no dia a dia aquilo que a gente estuda. E digo, é a coisa melhor do mundo dedicarmos o máximo de tempo que a gente puder a estudar e a tentar e a reverberar para nós conseguirmos perceber se o que nós estudamos conseguimos entender e assimilar. Não há nada melhor do que reverberar primeiro antes de sairmos a dizer aos outros aquilo que achamos que já aprendemos. E então, a importância de nós estarmos aqui com o professor, tirarmos nossas dúvidas e a partir daquilo que estudarmos, isto é muito importante e eu estou muito grata por isso. E outra coisa que eu queria partilhar é sobre o medo que Pedro teve quando negou Jesus. Não foi, ele fez aquilo para poder estar mais perto de Jesus. Ele foi sábio em negar Jesus para poder estar acompanhando todo aquele processo que Jesus estava a viver de sofrimento. Ele queria estar perto, ele queria estar a ver, ele queria estar a acompanhar, porque ele não queria deixar o mestre sozinho. É claro que ele teve que ter uma atitude de negação para poder estar ali. E eu às vezes penso assim, nós estamos a caminhar para dias difíceis, como é que nós vamos nos encaixar nesta sociedade em que nós estamos, que é completamente cética, materialista e em que o Deus deste mundo, e eu falo concretamente aqui em Inglaterra, o Deus daqui da Inglaterra é o dinheiro, toda a gente vive à volta disso, não há mais nada, e aqueles que acreditam em Deus não há um maior esforço para conhecer o Jesus verdadeiro, é o King James, King James, King James, é a Bíblia King James, que nós sabemos o que é que a Bíblia King James oferece às pessoas, e então é assim, gente, vamos continuar a estudar, a partilhar, a reverberar, a dar importância ao errado. Se tivermos dúvidas, esclarecer, porque o que vem aí exige de nós é entendimento. E nós só vamos entender se estudarmos e tivermos a certeza daquilo que nós queremos e estamos aqui a fazer. É isso que eu queria dizer. Isso realmente é muito importante, Maria, porque o crente, diante daquilo que vem aí, né, todos nós aqui, se não tivesse entendimento, como é que vai se safar? Se não tiver essa sabedoria na pressão que vai vir, nos dias de dificuldade, como você falou aí, gente, vai ser uma presa fácil no sistema. Então, por isso que ela falou, tá de parabéns realmente, e nós não damos valor. Tudo que estamos recebendo do professor, entendeu? Se nós não estudarmos essa Bíblia aqui, ó, em nossas mãos aqui, ó, entendeu? Assim, é complicado, pessoal. Vai chegar no tempo de grande tribulação, não vai ter sabedoria, entendimento para se safar diante das dificuldades que vão aparecer. Porque a sabedoria, ela te prospera, ela te livra, não é? Faz mais o quê? Ela protege. Te motiva. Te liberta. Ela promove. Promove. E também te livra, né? Te livra, te evolui. E te prospera. A visão. E te prospera. Ela te prospera, ela te livra. E te dá visão. E protege. Promove isso. Agora, só se tem essa sabedoria quando você busca, entendeu, pessoal? Então, só te custa aquilo que te vale. Se você não der valor, se nós não demos valor, né, esse conhecimento da história, entendeu? De tudo, gente, é complicado. Agora, hoje eu entendo por que veio o dinheiro, quem manda no mundo, na série do Paradise, do Mozart, né, que nós estamos estudando, como tudo começou lá de 200 anos, antes da Septuaginta ainda, tudo veio de lá, os institutos, entendeu? As igrejas, os cartórios e tudo mais. Hoje nós temos entendimento como esse mundo funciona, entendeu? Então, temos que estudar. Tá bom, pessoal?
Uhum. Mais alguém? Isabel está quietinha, Karina também. Isabel está aí, Isabel? A Isabel está aqui mais congelada. Oi, Isabel. Oi, Júlia. Não, eu tô escutando, tá aprendendo. Escutando, aprendendo como uma aluna. Olha, gente, uma coisa que a Maria falou aí. Primeiro entender, compreender, para depois passar para os outros. Exato. Por isso que a Maria, mas a filha dela que anda na Inglaterra, sempre elas estão reverberando. Eu faço isso com minha esposa aqui também, dentro de casa. Quando nós estamos viajando para algum lugar, a gente discute, conversa, pergunta, ela pergunta, eu pergunto. Temos alguns revelares. De vez eu coloco no Facebook lá, eles colocam num grupo aí, entendeu? É muito importante o reverberar, porque você aprende também muito mais. Falando e ouvindo, você aprende. Você memoriza, né? Ainda mais se você ler. Se você ouvir as aulas e ler também, muito mais, ou passar para o caderno. Entendeu, pessoal? Então, só te custa aquilo que te dá valor. Se tem valor, vai me custar um sacrifício de estudar, sabe? Buscar primeiro a espiritualidade das coisas. O dinheiro é bom? Mas cuidado com ele. Entendeu? Então, cuidado com o dinheiro. Nós não vamos satanizar o dinheiro. Nós não somos fracos de entendimento. Mas, primeira coisa, nós vamos cuidar do espiritual, porque isso para nós temos valor. Professor, é como foi dito a Salomão, sabedoria ou dinheiro, né? Filosofia ou mamon. Bem lembrado. E a gente escolhe sempre o conhecimento, a sabedoria. Aí sim teremos o mamon de uma forma orgânica, de uma forma sábia. Exatamente. Que tem essa visão, não é, Ana? Como? São poucos que têm essa visão, eu quero falar, né? Que dá mais valor ao mamon do que a espiritualidade. Uhum. Verdade, sim. verdade. Essa é a verdadeira armadilha daqui do mundo, né? Tudo está entregue ao dinheiro, luxúria, prazeres, ter, ser e poder. E nós, sábios, que buscamos evoluir, podemos usufruir desse ser, ter e poder de uma forma desmaterializada, né? Nós precisamos das coisas, sim, mas nós não somos apagados a ela, né? Nós precisamos de ter as coisas, nós precisamos usufruir delas, mas não deixamos que elas nos dominem, porque nós sabemos que isso é tudo, faz parte da personalidade do ego. Então a gente usa, a gente vive neste mundo, mas não somos deste mundo. Então estamos prontos para desapegar e buscando sempre as coisas espirituais primeiro. Por isso que Jesus ele falou, né? Falou exatamente sobre esse estilo de vida, de não ser agarrado à matéria. As pessoas falam que elas são espirituais, mas o ser espiritual é aquele que não é agarrado à matéria. Eu fico olhando muitos crentes, pastores e líderes de igreja e tudo, mas todos eles agarrados na matéria. Por isso que é essa briga, essa divisão pelo poder e tudo mais. Por isso que Mamon é o adversário direto, vou dizer assim, contra Deus em relação a essa ganância. Porque isso afasta o homem de Deus, porque isso envolve o ego, a questão de dominar. E eu, outro dia, meditando um pouquinho, a única coisa que Deus falou para Adão para não fazer, Deus falou assim, domine sobre os peixes, os répteis, tudo mais. Mas nunca você vai ler que Deus disse assim, agora domine sobre outros homens. Lá em Gênesis, capítulo, acho que 1, 26, né? Não. Tem uma passagem, eu li aqui também, quando eu estava fazendo o estudo, Jesus fala também sobre isso. Então, assim, a questão é essa, é a dominação. Por isso que a unidade, o compartilhar, a igreja de Atos, capítulo 2, entendeu? Essa questão de compartilhar. Você pode ter muita riqueza, mas com esse pensamento de compartilhar, de distribuir, entendeu? Dentro dessa justiça, entendeu? Dentro desse equilíbrio. Que você não é agarrado ao dinheiro para dominar. Uma vez que você tem muito dinheiro, você pode ver, todos que têm muito dinheiro, o intuito é sempre mandar, dominar. Entendeu? E aí que é o pecado, que é o erro, né? Tá bom, pessoal? Eu queria compartilhar um exemplo. Um dia eu vi mulher sentada na rua, então eu dei um copo para ela
porque eu disse um copo, ela não tem, né? Ali precisa beber água, né? E tudo. Aí eu disse, e agora, cadê a água? E tinha uma mulher detrás de mim com uma garrafa de suco. Então, é um exercício que a gente tem que praticar. Quando você está precisando de alguma coisa, não é somente o dinheiro na nossa vida, é o compartilhar. Quando você compartilha, a luz está vendo e ela vai te dar de retorno. Sim, verdade. É muito importante. Bom, gente boa, olha, já são 1 hora de live, tá bom? Nós vamos ficarmos por aqui. Domingo que vem tem mais. Eu sei que domingo que vem nós já vamos estar em outros livros, Marcos, Lucas e João. Eu penso que nós já vamos entrar no Evangelho de João, que é muito interessante ali, sabe? E é isso aí, pessoal, tá bom? Algumas considerações finais? Quer dizer que eu estou gostando muito dessa forma de poder fazer esse curso para a gente alcançar o objetivo de terminarmos a formação. Está sendo muito bom porque não tá pesado, tá muito bom de fazer, porque você ouve o áudio, você medita sobre ele o dia todo e você vai tendo essa iluminação, essa forma de estudar, para mim está sendo espetacular. Temos que trabalhar junto, né? Unido. No reino do Criador, nós não vamos estar separados, né? Cada um em seu quarto, todo mundo tem que estar unido. Exatamente, é verdade, é errado. Não por mim, mas por todos e em frente, né? Exatamente. Eu gostaria de agradecer por estar aqui com todos, né? O mais importante que nós estarmos a absorver é nós também podermos partilhar, né? Colocar em prática. Só assim a gente vence o nosso crivo. Não basta encher o copo. Temos que também dar para quem precisa, para quem quer. Aí nós seremos Cristos aqui na Terra. Né? Esvaziar o velho e colocar a água nova. Então, isto é uma oportunidade para todos nós evoluirmos. Sabemos que os dias difíceis estão chegando e nós precisamos reforçar. Se nós não tivermos o entendimento naqueles dias, de nada nos vai valer. É como o professor disse, aquilo que não nos custa não nos vale. Verdade. Eugenie, as suas considerações?